Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, sempre às sextas-feiras aqui no nosso canal. E para responder as suas perguntas, estamos aqui com o nosso professor, pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, eu já vou agradecendo aqui a participação de vocês, pedir para vocês deixarem um joinha, fazer sua inscrição e dar um toque no sininho. Assim você vai ser notificado todas as vezes que colocarmos novos vídeos. Agora chega de moleza! A pergunta de hoje veio de Joana Barbosa, Florianópolis, Santa Catarina. Ela perguntou: por que as testemunhas de Jeová proíbem a transfusão de sangue? Sua palavra, professor. Joana Barbosa, muito obrigado pela sua pergunta. E antes de eu entrar na resposta propriamente dita da sua pergunta, deixa eu tecer um breve comentário de quem são as testemunhas de Jeová. Com certeza, ou você, ou um amigo, ou um vizinho, ou alguém que esteja me assistindo, já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová. São pessoas educadas, pessoas do bem. Nós amamos todas as pessoas, as testemunhas de Jeová, os espíritas, os católicos, não importa a confissão de fé, nós amamos todas as pessoas. Portanto, toda a minha abordagem será no campo das ideias, será no campo teológico. E tudo que eu apresentar, temos provas documentais. Se eu falar alguma coisa aqui e você ficar em dúvida, mas isso está escrito aonde? Nós enviamos para você o material, é só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Eu preparei alguns slides, Joana Barbosa, e eu vou apresentar rapidinho sobre quem são as testemunhas de Jeová. Então veja, o cristianismo histórico tem 2020 anos de existência, nasce com o nascimento de Jesus, eu considerei o nascimento de Jesus, portanto 2020 anos, né? Vamos completar ao terminar esse ano 2021 anos. As testemunhas de Jeová, o grupo nasce em 1872, portanto tem 148 anos de existência. Agora veja que interessante, Joana. Não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, nós vamos encontrar no mundo milhares e milhares de pessoas que foram transformadas, que tiveram um encontro com Cristo, com Deus, só lendo a Bíblia. E por que isso acontece, Joana? Porque não existe a religião das testemunhas de Jeová na Bíblia. O próprio fundador do movimento, Charles Taze Russell, escreveu que se uma pessoa deixar de ler os escritos da organização e ficar lendo só a Bíblia, a pessoa vai para as trevas. Olha o que ele escreveu. Não importa o quanto a pessoa leia a Bíblia, continua nas trevas. Só tem um jeito de sair das trevas: se seguir os ensinamentos da organização, da liderança das testemunhas de Jeová. Então veja só a situação. Deixa eu apresentar mais um slide para você. Veja, no mundo nós temos 2,5 bilhões de cristãos, trabalhando com um número redondo para facilitar o aprendizado. 2,5 bilhões de cristãos. E testemunhas de Jeová, nós temos no mundo 8,7 milhões, representado por apenas esse pontinho aqui, olha essa seta. Veja que é um número insignificante. E por que é importante esta informação, Joana? Porque as testemunhas de Jeová, a liderança ensina que só existe um meio de um dia voltar a viver num paraíso aqui na terra, se for testemunha de Jeová. Por que eu digo paraíso aqui na terra? Porque dividiu o grupo em duas castas. É como na Índia, duas castas, dois grupos. Um grupo que tem o direito de habitar um dia no céu
que eles chamam a classe dos 144 mil, e as demais testemunhas de Jeová irão habitar num paraíso aqui na terra. E olha que interessante, para fazer parte dessa classe, dessa casta que um dia irá habitar no céu, precisa ter nascido até 1935. Porque em 1935, segundo a organização, encerrou esta possibilidade. Aí eu pergunto para você, Joana, onde nós encontramos isso na Bíblia? Não existe essa doutrina na Bíblia. Um outro detalhe importante, Joana, que a testemunha de Jeová, ela não pode desenvolver um estudo, um raciocínio próprio com base nas Escrituras. Todo o seu ensinamento, o seu treinamento, a sua crença vem da liderança, que é chamado corpo governante. É um grupo com sede em Nova York, Estados Unidos. Eu tenho até uma imagem aqui que eu vou mostrar para você. Este grupo chamado corpo governante, esse grupo que determina toda a doutrina, todos os ensinos das testemunhas de Jeová. Elas até são proibidas de lerem outras literaturas que não sejam as literaturas produzidas pelo grupo, pelo corpo governante. E este corpo governante, Joana, segundo as testemunhas de Jeová, recebe alimento direto de Jeová, documentam e distribuem para as testemunhas de Jeová do mundo todo. Funciona desta forma, totalmente centralizado. Como eu disse, a testemunha de Jeová não tem pensamento próprio. Tudo que ela ensina de porta em porta, de casa em casa, é porque ela recebeu aquela informação do corpo governante, que por sua vez esse corpo governante recebeu direto de Jeová o que era para ensinar para o grupo. Nós não vemos isso em lugar algum na Bíblia, esse tipo de administração centralizada. Bom, dito isto, vamos agora observar as proibições para chegar até a transfusão de sangue. Então veja, Joana, o que a revista Despertai, que é uma publicação do corpo governante, a liderança das testemunhas de Jeová, de 1931. A vacinação é uma direta violação do eterno convênio que Deus fez com Noé depois do dilúvio. O que o grupo está ensinando, o corpo governante, a liderança das testemunhas de Jeová? Que a testemunha de Jeová não deve tomar vacina. Então, um assunto que está na moda hoje, com essa pandemia, tem os contra a vacina. As testemunhas de Jeová já foram contra a vacina, proibiam os fiéis de tomarem vacina. Agora, vamos supor que uma testemunha de Jeová, obedecendo à liderança, recebe essa revista em casa, está dizendo que não deve tomar vacina, tem um filho, e não leva o filho a tomar vacina contra a paralisia infantil, porque ela vai obedecer, porque segundo o ensinamento que ela recebeu, o corpo governante, a liderança, recebe instrução, é um canal de Jeová para instruir o grupo. Então, uma pessoa obediente aos princípios desta religião não toma vacina, não deixou o filho tomar vacina. Muito bem. Aí, esse filho contrai a doença porque não tomou vacina e fica paralítico. É uma hipótese, tá? Então a criança ficou paralítica. Agora veja que interessante. Veja o que diz agora a Sentinela, que também é uma publicação da liderança de 1962. Seria, portanto, uma questão de decisão individual se a pessoa aceita tal tipo de medicamento ou não. Este ainda é o ponto de vista da sociedade sobre o assunto. Viu, Joana? Então, era proibido tomar vacina, os fiéis não tomavam vacina porque obedeciam o corpo governante, e agora já está dizendo que não tem problema não, é uma questão individual, pessoal. Pode sim tomar vacina. Então veja, em 1931, proibição da vacina. Depois de 31 anos, liberação da vacina. Aí você já viu que não tem nada a ver com Deus, né? Porque Deus ia proibir, depois ia liberar.
Agora, a questão é o seguinte, lembra daquela hipótese de uma pessoa que obedeceu, não vacinou o filho ficou paralítico? E agora, com a liberação, quem é responsável pela situação da criança que ficou paralítica? Está vendo o problema desta religião? É que muitos que começam a seguir o movimento não têm mais acesso a estes documentos. Mas nós temos aqui no ICP. Mas é só isso? Não! Veja que situação. Sentinela de 1968. Deus permitiu que os humanos comessem carne animal e sustentassem suas vidas humanas. Será que isso incluía comer carne humana? Sustentar a vida de uma pessoa por meio do corpo ou parte do outro corpo humano, vivo ou morto? Não, isso seria canibalismo, costume repugnante a todas as pessoas civilizadas. Com este argumento, o corpo governante, a liderança das testemunhas de Jeová, Joana, está dizendo que é proibido transplante de órgãos. É isso que o texto está falando. Era proibido para as testemunhas de Jeová receber um órgão de outra pessoa. Agora vamos de novo para a nossa hipótese. Uma pessoa é testemunha de Jeová, obedece à liderança, o corpo governante, porque, segundo ela aprendeu, o corpo governante é o canal direto de Deus, recebe informação de Deus, escreve e espalha para o mundo inteiro. Então, Jeová proibiu o transplante de órgãos. Então, essa pessoa tem um membro lá da família que precisa de um rim, um transplante do rim. E na família tem um doador compatível, mas como é testemunha de Jeová, não vai fazer o transplante. E essa pessoa vem a falecer, a que precisava do órgão. Agora, veja que situação. A Sentinela de 1980, publicação do corpo governante. É bem conhecido que o uso de material humano para consumo varia desde itens menores, tais como hormônios e córneas, até órgãos maiores, tais como rins e coração. Não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. Agora veja. Em 1967, proibição de transplante de órgãos. Depois de 13 anos, liberação de transplante de órgãos. 1980, só 13 anos depois, já foi liberado. Aí, Joana, pergunto, quem é responsável pela morte das pessoas que, obedecendo esse canal de comunicação direto de Jeová, o corpo governante, não usaram essa prática da medicina para salvar vida? O caso que eu citei para você, aquela família que tinha uma pessoa que precisava de um órgão, de um rim, e não fez porque obedeceu a organização, e de repente chega lá a revista, o alimento produzido pelo corpo governante, dizendo que pode sim utilizar esse recurso da medicina, o transplante de órgãos. Quem é responsável pela vida destas pessoas que morreram por obedecer à organização? Tá vendo que situação? Agora vamos para a resposta da sua pergunta. Levítico, capítulo 17, versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo. Citam também Levítico 17, 13, para proibir a transfusão de sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Aí citam o Novo Testamento, Atos 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. No mesmo capítulo, verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Primeira coisa, Joana, estes 4 versículos citados pelas testemunhas de Jeová não estão falando de sangue humano.
Aqui é sangue de animal. Não precisa nem ser formado em teologia para entender que os textos citados pelas testemunhas de Jeová estão fazendo referência a sangue de animal. Não tem nada a ver com sangue humano. Só esse argumento já derruba por terra essa doutrina das testemunhas de Jeová de proibir a transfusão de sangue. Repito, os textos estão falando de sangue de animal. Não tem nada a ver com sangue humano. Bem, em função dos textos que eu acabei de ler, as testemunhas de Jeová proibiram a transfusão de sangue em 1954. Então já faz aí 66 anos, vai completar 61 anos, porque aqui está 2020. Agora, até quando elas vão proibir? Então veja, Joana, as testemunhas de Jeová entendem que a alma da pessoa é o próprio sangue da pessoa. Mas isso não é verdade. A palavra alma na Bíblia tem mais de um significado. É uma palavra polissêmica. Assim como a palavra vela. A palavra vela é polissêmica. Pode ser vela de navio, pode ser vela de carro, pode ser vela de acender em casa para iluminar. Palavra polissêmica é palavra que tem mais de um significado. E a palavra alma também tem mais de um significado. Pode significar sangue? Até pode. Vai depender do contexto. Só que elas dogmatizaram a palavra. Então, para a testemunha de Jeová, o sangue é a alma da pessoa. Por isso que elas proíbem a transfusão de sangue. Está entendendo? Não é o nosso caso. Para nós cristãos, do cristianismo histórico ortodoxo, quando a pessoa morre, a pessoa sai do corpo. Ali só fica a parte material da pessoa e ela vai para algum lugar, como está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27, como aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, segue depois o juízo. Como as testemunhas de Jeová não acreditam na imortalidade da alma e ensinam que o sangue é a alma da pessoa, então daí, como é que vai tirar o sangue de uma pessoa, a alma de uma pessoa e colocar em outra pessoa? É assim que elas interpretam. E em função disso, pessoas morrem, porque não usam desta prática da medicina que tem salvado tantas vidas, esse procedimento. E não existe maior amor do que dar a vida para outra pessoa. Quando nós doamos sangue para uma outra pessoa, nós estamos salvando uma vida. Não tem nada a ver com alma. Mas em função dessa interpretação, já faz 66 anos que elas proíbem. Agora vem a pergunta, Joana, se elas proibiram vacinação, depois liberaram, proibiram transplante de órgãos, depois liberaram, quem garante que não vão liberar a transfusão de sangue? Entendeu, Joana? Então esta é a situação desse grupo religioso. E não esqueça daquilo que eu falei no começo. Não existe uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, porque não tem esta religião na Bíblia. Mas você vai encontrar milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom, Joana? Deus abençoe sua vida. É com você, Janaína. Muito bem, agora você já sabe. Se você também quiser enviar a sua pergunta, escreva para o nosso e-mail teologia@icp.com.br. Nós vamos ficar muito felizes em te responder. Muito obrigada e até a próxima!